Olá, galerinha bonita, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Você já me conhece, né? Eu sou o professor Eberson Cardoso, vou ser o seu professor nessa aula de hoje. E vamos lá dar uma olhada no tema da nossa aula? Olha aí o tema da nossa aula de hoje: objeto de conhecimento, o papel da religião cristã, dos mosteiros e da cultura na Idade Média. E o detalhamento é o teocentrismo e a sua influência sobre a cultura medieval. Isso mesmo, hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre como surgiu o cristianismo, com base no que está escrito na Bíblia, também com base no que conta a história, certo? Então, galera, sem mais, vamos lá para a nossa aula. Olha só, então hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a história do cristianismo. Uma parte dessa história você já deve conhecer, que é aquela que a gente ouve lá na igreja, que a gente vai aos domingos, né? Onde a gente ouve a história do nascimento de Jesus, que está narrado ali na Bíblia. Só que hoje nós vamos conhecer também uma outra parte do cristianismo que está escrito na história, como o cristianismo conseguiu se consolidar como uma grande importância durante o período da Idade Média, fazendo com que a igreja viesse a se tornar uma das instituições mais poderosas no mundo, tá? A igreja que o professor se refere é a Igreja Católica, que nós vamos ver que com o advento do cristianismo, a primeira igreja cristã que surge no mundo é a Igreja Católica, que vai durar aí até por volta do século XVI, quando nós vamos ver as reformas protestantes, que vão dar origem a outras igrejas, outras denominações cristãs, outras religiões ali cristãs, que vão surgir a partir da reforma protestante, que vai acontecer só lá no século XVI. Mas durante todo este período, a igreja que existia, que ditava as regras dentro da sociedade, era a Igreja Católica, que se consolidou no poder com o advento do cristianismo, que passou a adotar o cristianismo, transformando o cristianismo em religião oficial durante todo o período da Idade Média, dentro dos grandes reinos que vão surgir e se consolidar pela Europa durante a Idade Média, certo? Então, vamos lá conhecer um pouquinho a história desse cristianismo. Olha só. O cristianismo, ele é uma religião com crença predominante de que Deus enviou seu Filho Jesus para salvar a humanidade. O cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano no ano de 380, por ordem do imperador Teodócio I, através do Edito de Tessalônica, tá? Então a gente vai ver que o cristianismo é uma religião predominantemente que acredita que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para salvar a humanidade. Então, o cristianismo acredita na figura, na pessoa de Jesus Cristo, por isso que recebe esse nome de cristianismo, tá? O cristianismo surge, então, com o nascimento de Jesus e ele passa a se tornar aí religião oficial do Império Romano no ano de 380. Veja que do nascimento de Jesus até a religião se tornar a religião oficial do Império, foram mais de 380 anos de luta que os cristãos vão ter que enfrentar aí, principalmente o Império, que não iria concordar. Olha só, o cristianismo surgiu a partir da doutrina dos homens que seguiram a Jesus Cristo. Como o professor falou, o cristianismo então surge a partir da doutrina do ensinamento que os homens que seguiram Jesus Cristo iriam deixar. Vocês devem se lembrar lá da figura dos apóstolos. Então são eles que irão levar o cristianismo à frente. São eles que vão dar origem ao cristianismo
propagando aí, divulgando os ensinamentos que Jesus havia deixado. Então, a partir daí, surge o cristianismo e vão ser aí mais ou menos 380 anos para que esse cristianismo venha se tornar religião oficial do Império Romano. Olha só, vamos conhecer então um pouquinho, vamos lembrar aí, que eu acho que todo mundo deve conhecer, vamos lembrar um pouquinho sobre a história de Jesus, que é a pessoa que deu aí origem ao cristianismo, né? Ó, Jesus, segundo as tradições bíblicas, nasceu na região da Palestina. Nessa época, a região já era uma província romana habitada por diferentes povos. Então, quando Jesus nasceu, lá na Palestina, na região da Palestina, a região da Palestina já era uma região que já estava sob domínio do Império Romano. O Império Romano, durante seu processo de expansão, já havia dominado aí e já estava controlando toda a região da Palestina. E lá era uma região que tinha diferentes povos que ocupavam a região da Palestina. A gente vai ter ali os judeus, os romanos, os gregos, os arameus, enfim, vários povos que viviam ali naquela região, agora sobre o domínio do Império Romano, tá? Haviam judeus nessa região que acreditavam que ele fosse o Messias, que Jesus Cristo fosse o Messias lá das profecias do Velho Testamento. Nós vamos ver que outros ainda não acreditavam que Jesus era o Messias das profecias. Jesus passaria então a ser perseguido por algumas autoridades judaicas que não concordavam, que não aceitava que ele fosse o Messias, tá? A gente vai ter algumas autoridades que criticavam a figura de Jesus, porque Jesus estava ali no meio dos pobres, Jesus estava no meio das pessoas enfermas, Jesus estava no meio, enfim. E aí nós vamos ver uma parte do povo judaico, que era ligado ali ao alto sacerdócio do judaísmo e tal, não acreditava e criticava o comportamento de Jesus, o condenando. Jesus acabaria sendo levado a morrer na cruz pelos seus perseguidores e, segundo a tradição evangélica, ele teria ressuscitado, né? Aquela história que a gente conhece, que está na Bíblia, de Jesus ressuscitado aí após o terceiro dia. E é justamente após a sua ressurreição que nós vamos ver que a crença de que ele era o verdadeiro Messias, tornando-se cada vez maior, surgindo a partir de então uma religião. Porque Jesus Cristo, segundo as tradições bíblicas, quando ressuscitasse, iria prometer aí voltar para levar os seus que continuassem caminhando e levando os ensinamentos de Jesus adiante. Então, a partir do momento que Jesus ressuscita, nós vamos ver aí a formação e a origem de fato do cristianismo. Nós vamos ver que os apóstolos que caminharam com Jesus, que estavam com Jesus, começando então a espalhar os ensinamentos de Jesus por toda Roma, por todo o Império Romano, e isso inclusive na Europa. Assim como também começaram a contar e difundir a história de Jesus por toda a Europa. Então o Império Romano passou a conhecer aí a história de Jesus graças aos apóstolos e as pessoas que caminharam com Jesus ali na região da Palestina, tá? Então, a partir de então, os apóstolos começam a espalhar os ensinamentos de Jesus em Roma e em toda a Europa. Pedro e Paulo foram os dois importantes discípulos que propagaram os ensinamentos de Jesus. Seus textos sobre a nova religião deram origem ao Novo Testamento, que é a segunda parte da Bíblia. Então, foi graças a Pedro e Paulo que nós vamos ver aí eles escrevendo uma série de livros, uma série de cartas, aonde nós vamos ver eles contando e ensinando como deveria se comportar, quais eram os ensinamentos que Jesus tinha deixado,
porque ambos os dois tinham convivido com Jesus naquela época em que Jesus caminhava na terra. Então, eles seriam os grandes responsáveis por espalhar os ensinamentos de Jesus e propagar aí o chamado evangelho, né, os ensinamentos de Jesus sobre a terra, tá? Então, eles acabariam se tornando peças fundamentais para a consolidação do cristianismo, tá? Os judeus, esses já não acreditavam que Jesus fosse filho de Deus, continuaram não acreditando. Alguns judeus até hoje acreditam que Jesus não era nada mais do que apenas um outro profeta, que Jesus foi apenas mais um dos profetas que passaram pela terra. E eles não acreditavam que ele fosse o Filho de Deus, que ele fosse o Messias, como os cristãos acreditam, como a Bíblia diz que ele foi. O Novo Testamento da Bíblia diz que ele era o Filho de Deus, tá? Alguns judeus não acreditavam que Jesus fosse esse Filho de Deus, que ele era apenas mais um dos vários discípulos que um dia caminharam sobre a terra. Cristãos, mesmo sendo judeus na sua origem, abandonaram a sua religião e passaram a propagar a fé em Jesus para outros povos, dando início aí a uma nova igreja chamada cristã. Então a gente vai ver alguns cristãos que, mesmo sendo judeus na sua origem, acabaram abandonando as crenças na questão do judaísmo, passaram a acreditar, passaram a ter fé que Jesus era de fato o Filho de Deus e deram início aí a uma nova igreja chamada cristã, propagando aí os ensinamentos de Cristo. Patriarcas, esse era o nome dado aos descendentes dos apóstolos, foram os responsáveis em espalhar o cristianismo pelo mundo. Então nós vamos ver os patriarcas, que eram, como era chamado, os descendentes dos apóstolos, foram os responsáveis em espalhar o cristianismo pelo mundo. Então a gente vai ver esses patriarcas levando aí os ensinamentos de Jesus ao longo do tempo, espalhando pelo mundo todo esses ensinamentos que Jesus deixou, que os apóstolos continuaram, e agora os patriarcas seriam os responsáveis em dar continuidade com esses ensinamentos, fortalecendo cada vez mais essa igreja, essa nova igreja, a igreja cristã, que surge a partir de então. Com o tempo, o cristianismo foi se fortalecendo como igreja através das comunidades formadas pelos apóstolos e se perpetuando após a morte deles. Então a gente vai ver que os apóstolos conseguiriam consolidar essa igreja, fazendo com que ela continuasse mesmo depois que os apóstolos falecessem. Iriam vir aí os patriarcas, que iriam continuar esses ensinamentos, levando a igreja à frente. Bom, essa é mais ou menos o que é a história que nós conhecemos do que está dentro da Bíblia, de como foi a formação da igreja, como a igreja surgiu, né, a partir do nascimento de Jesus, a partir da morte de Jesus, da ressurreição. Os apóstolos então queriam começar a propagar o evangelho, espalhando pelo mundo inteiro os ensinamentos de Jesus, buscando trazer as pessoas para dentro do cristianismo, tá? Agora a gente vai ver como é que Roma se comportou diante disso, porque é importante a gente lembrar sempre, quando Jesus nasceu e aconteceu toda a história que nós conhecemos na Bíblia, Jesus estava dentro do Império Romano. Roma estava dentro de Jerusalém, Roma estava dentro da região da Palestina. E Roma era um grande império que iria bater de frente com este momento do cristianismo. Olha só, Roma era politeísta. O que isso quer dizer, professor? Politeísta. É que Roma tinha vários deuses. Roma tinha Deus para a chuva, Roma tinha Deus para a festa, Roma tinha Deus para os raios. Roma tinha vários deuses com elementos que combinavam influência de diversos cultos ao longo de sua história, né? Então Roma era um império politeísta com vários deuses. Haviam herdado essa herança cultural da influência de diferentes povos que deram origem aos romanos, né? A gente vai ver aí uma influência grande de vários povos
entre eles os próprios gregos, que acabariam colaborando aí com a formação dos romanos, com a origem dos romanos. E a partir de 37 a.C., os romanos conseguiram ter domínio sobre a região da Palestina. 37 anos antes de Jesus Cristo nascer, os romanos chegaram na região da Palestina e dominaram, conquistaram toda a região da Palestina, inclusive Jerusalém, quando Herodes liderou um cerco contra a cidade. Herodes, vocês devem ouvir falar desse nome lá na Bíblia, né? Ele foi aí um dos primeiros, foi um dos responsáveis pela conquista de Jerusalém para o Império Romano, tá? Então, a gente vai ver que os cristãos, durante este período em que Roma estava sobre Jerusalém, Roma, que era politeísta, tinha vários deuses, e Roma tratava mais ou menos assim, galerinha, ó. Roma conquistava uma nação, conquistava um povo. Roma não iria proibir as pessoas de fazerem o seu culto. Roma iria aceitar os costumes e as tradições daquele povo, mas a cultura, os costumes, a religião de Roma politeísta também iria se fazer presente dentro daquela região que havia sido conquistada aí pelos romanos. E isso vai gerar vários atritos entre os romanos e os cristãos dentro da região da Palestina, principalmente ali em Jerusalém. Os cristãos foram duramente perseguidos pelos romanos, sofreram aí diversos tipos de tortura, porque os romanos os cristãos não iriam querer dobrar os seus joelhos para o imperador, nem tampouco dobrar os seus joelhos para os deuses romanos. Isso acabaria causando conflito entre os cristãos e os romanos, fazendo com que eles fossem duramente perseguidos durante anos. Era comum que os cristãos fossem queimados vivos ou fossem jogados às feras para serem devorados à vista de tudo nas arenas dos circos romanos. Lembram lá da aula em que em algum momento a gente viu falando sobre o pão e circo? Dentro da política do pão e circo, uma das diversões que os romanos tinham, por exemplo, era pegar aí cristãos e jogá-los dentro dessas arenas para que eles fossem devorados aí por leões. Isso era algo muito comum durante este período do Império Romano, tá? Então, alguns foram queimados vivos, outros foram jogados a essas feras e a perseguição continuou durante muito tempo. Nós vamos ver que com a decadência do Império, no final do século II, e as ameaças de invasões bárbaras, vamos ver que vai iniciar um novo período de dura perseguição aos cristãos que se recusavam a servir ao exército romano. Tinha mais essa, a gente vai ver essa perseguição aumentando cada vez mais, porque os cristãos iriam se negar a lutar numa guerra em defesa de quem os condenavam. Eles iriam se negar a servir no exército romano. Eles iriam dizer, não, a gente não vai lutar nessa guerra, porque essa guerra não é nossa, essa guerra é do Império Romano que nos persegue. A gente ainda vai lá defender esse império. Então, eles vão começar a se recusar e isso iria fazer com que eles fossem mais perseguidos ainda, aumentasse cada vez mais essa perseguição. E no fundo, a gente vai ver que o cristianismo começa a se espalhar dentro do Império Romano. A gente vai ver o Império Romano que está fragmentado, o Império Romano que começa a ter dificuldade, o número de pobres aumenta cada vez mais, a violência dentro das cidades aumenta, a perseguição, as invasões bárbaras invadindo, saqueando, destruindo cidades aumenta cada vez mais. E o que o cristianismo prega? Ele prega a paz, ele prega o amor, ele prega a esperança, ele prega e alimenta a ideia de que Jesus Cristo iria retornar para resgatar aqueles que fossem fiéis ao cristianismo e levá-los para uma terra santa, né, para o paraíso, onde todo mundo iria viver em paz.
Então as pessoas passaram a acreditar cada vez mais e ter cada vez mais esperança de um dia poderem ir para este lugar que Jesus ensinar, que os discípulos propagaram, que Jesus ensinou, que Jesus prometeu que iria voltar para resgatar o seu povo. Então esses cristãos vão começar a se negar a lutar nesse exército romano que os perseguiam para evitar aí as invasões bárbaras. Então a perseguição aumenta cada vez mais. E o principal objetivo era evitar que o cristianismo se expandisse cada vez mais pelo império. As ideias dos primeiros cristãos eram vistas como uma ameaça a Roma, pois eles não aceitavam a adoração do imperador como Deus vivo e pregavam a igualdade entre os homens. Olha só, é um período em que o império está passando por problemas. É um período em que Roma, o Império Romano, já está fragilizado internamente com problemas de conflitos nas cidades, das invasões bárbaras. E o cristianismo, ele vem pregar a igualdade entre os homens, dizer que não existe pessoas melhores do que as outras, que todos são iguais perante a Deus. E isso para o império não era bem visto. Ainda tinha a questão do imperador, que era visto como um Deus vivo naquele período. E, como o professor já falou, os cristãos se negavam a adorar o imperador como Deus. E isso era uma ameaça para o império. O cristianismo foi se tornando cada vez mais popular, conseguindo conquistar cada vez mais adeptos. Roma, que estava em crise, e o cristianismo prometia boas novas para aqueles que resistissem. O cristianismo, então, acabou se tornando uma crença mais popular do império, ao ponto de que o imperador não conseguiria mais combater o cristianismo. O que nós vamos ver? Olha só, Constantino I, que era o imperador naquele período, resolveu então utilizar o cristianismo de forma política para fortalecer o próprio poder e enfrentar a decadência do Império Romano. E aí, sobre a inspiração do lema "Um Deus no céu e um imperador na terra", Constantino proclamou em 313, através do chamado Edito de Milão, a lei que garantia a liberdade para cultuar qualquer Deus, o que seria fundamental para a futura conversão total do império à religião. Então o Edito de Milão, ele trouxe essa garantia, essa segurança para os cristãos, que a partir de agora eles teriam a garantia de liberdade para cultuar qualquer Deus, ou seja, cultuar o seu Deus, o Deus que eles acreditavam, né? E isso seria fundamental para a conversão. Era só questão de tempo para que todo o império passasse a ser cristão. Nós vamos ver que Constantino I acabaria percebendo o crescimento da religião, buscou utilizá-la em seu favor para fortalecer e enfrentar a decadência de Roma, e aí acabaria transformando permitindo que fosse praticada a religião dentro do império. E só no ano de 380 é que o imperador Teodósio I, através do Edito de Tessalônica, tornaria o cristianismo religião oficial do Império Romano. E entre os anos de 391 e 392, vamos ver aí o início do combate ao paganismo. Nós vamos ver que o Império Romano iria começar, então, a perseguir as religiões que não adorassem a Deus, tá? Que não fossem adeptos ao cristianismo. A igreja cristã, então, nesse período, começa a ganhar força cada vez mais e logo se tornaria uma das mais poderosas instituições do período medieval. Nós vamos ver que as lideranças da igreja, que vai estar ali representada na figura dos patriarcas ou os bispos, estavam espalhadas por todo o Império Romano em várias cidades. A gente vai ver esses patriarcas, a figura desses representantes da igreja, né, os patriarcas ou os bispos, em Alexandria, em Jerusalém e Antioquia
Constantinopla e Roma, que eram cidades importantes no Império durante aquele período. E a partir de 455, sob ordem do imperador, o patriarca de Roma passou a ser a autoridade máxima na igreja, recebendo o nome de Papa. Então, a figura do Papa surge a partir do ano de 455, sob ordem do imperador, onde a igreja toda responderia à figura do Papa, que seria visto aí como o homem escolhido por Deus na Terra para levar à frente a Igreja Católica naquele período. A Igreja foi se consolidando com o tempo, consolidando o nome que resume os seus objetivos. A Igreja passou a adotar, então, este nome, Igreja Católica Apostólica Romana. E assim ficou definido que essa instituição representa uma assembleia, né, a Igreja, seguidora dos apóstolos de Cristo, apostólica, como sede em Roma. Por isso que é a Igreja Católica Apostólica Romana. É uma assembleia de seguidores dos apóstolos de Cristo com sede em Roma. Esse é o significado do nome da Igreja Católica, tá? Igreja Católica Apostólica Romana. Tradução, é uma assembleia de seguidores dos apóstolos de Cristo que possui a sua sede em Roma e que deveria espalhar a fé para todo o universo, tá? A palavra católica significa aí universal. Então, caberia a essa igreja católica, essa igreja universal, levar a fé do cristianismo para todo o mundo. No entanto, a consolidação definitiva do poder dessa igreja iria se dar nos séculos seguintes, a partir da Idade Média, que vai se iniciar aí no finalzinho do século... esse poder vai se iniciar a partir do século IV e a Idade Média que vai surgir ali a partir do século V. O Império Carolíngio seria aí o grande responsável pela grande expansão do cristianismo, né? Como a gente já viu em outras aulas, vocês já devem ter visto em outras aulas, o Império Carolíngio foi o grande responsável pela expansão e pelo grande poder que a igreja iria estabelecer, vindo a se tornar uma das instituições mais poderosas durante o período da Idade Média. O feudalismo, que também iria trazer aí uma boa contribuição para que a Igreja Católica, que o cristianismo se consolidasse, a igreja viesse a se tornar aí uma das instituições mais poderosas naquele período. Tanto o Império Carolíngio quanto o feudalismo proporcionariam espaço econômico e poder político para a Igreja Católica se constituir na principal instituição medieval. Você deve se lembrar que lá no Império Carolíngio é quando nós vamos ver a formação dos estados pontífices que a igreja passa a ter direito, né? A igreja passou a cuidar inteiramente das necessidades da sociedade, tornando-se a instituição responsável pela ordem que ia se estabelecendo com o tempo. A igreja chegou a substituir pouco a pouco o Estado, que passava por sucessivas crises, sendo levado aos poucos a uma decadência. Para a gente ter uma ideia da importância da igreja, que ela acabou se tornando aí muito mais poderosa em alguns momentos do que o próprio Estado. Ela acabaria se tornando muito mais poderosa do que vários reis que vão surgir aí durante a Idade Média, porque ela é quem iria ditar as regras dentro dos reinos, dentro dos feudos. Ela queria dizer o que é certo e o que não é, porque é um período em que todo mundo tem medo de morrer e não ir para o céu, e o único caminho que levava ao céu, segundo a tradição da igreja, era o cristianismo. E quem detinha o cristianismo, quem detinha essa comunicação, essa comunhão com Deus, era a igreja. Por isso que todos temiam a igreja, inclusive os nobres, os ricos, os reis, temiam a igreja com medo de não irem para o céu.
Lá no século V, a gente vai ver que o Império Romano já havia caído, os povos bárbaros haviam se instalado em definitivo no Império Romano e o cristianismo já havia se consolidado como uma doutrina cristã. A igreja iria se consolidar no poder, sendo considerada aí a grande senhora da Idade Média, tá? Então a gente vai ver que a igreja consegue se estabelecer como uma grande instituição, a mais poderosa da Idade Média. Isso vai durar até o século XVI, quando a gente vai ver essa igreja se fragmentando, dando origem aí às outras igrejas, outras crenças no cristianismo que vão surgir a partir de então. Mas isso vai ser assunto para outra aula. Hoje o professor Eberson fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado um pouquinho da nossa aula de hoje e aprendido um pouco mais sobre a origem e a consolidação aí do cristianismo no mundo, certo? Então, até a próxima!